Olá, muito bom estar aqui com vocês. Hoje, nesse terceiro vídeo sobre a teoria da objetividade, essa terceira teoria, essa terceira via que se opõe ao criacionismo e à teoria do Big Bang, eu irei dar continuidade à apresentação das verdades absolutas. No vídeo número 1, a introdução, eu fiz um apanhado geral, a introdução geral, a apresentação geral acerca da teoria da objetividade, apresentando seus principais termos, suas principais ideias. No vídeo número 1, após a introdução, eu apresentei as três primeiras verdades absolutas, ou a tríade eterna, que são aquelas verdades matemáticas que dão forma ao ente geométrico primeiro e eterno, que ocorria antes do surgimento do universo. Essa esfera perfeita que ocorria antes do surgimento do universo tem a sua forma determinada por verdades matemáticas geométricas que foram apresentadas ali naquele segundo vídeo, a parte 1 da apresentação da teoria da objetividade. Hoje eu irei apresentar o significado de movimento, que são a quarta e a quinta verdades absolutas, e aqui uma apresentação muito importante. Eu acredito que um entendimento muito importante para que se tenha realmente uma noção verdadeira dentro de uma lógica geométrica e matemática do significado do início da existência. Porque as três primeiras verdades absolutas aduzem a existência de um ente esférico que é estático inicialmente, que não tem movimento, mas a partir do nascimento das duas verdades seguintes, que são as verdades que eu irei apresentar agora, nasce o que se pode denominar de movimento. Então, a quarta e a quinta verdades absolutas são regras geométricas matemáticas que darão forma àquilo que pode se denominar de movimento. Na era lunar ou na era antagônica, que é a era anterior ao surgimento do universo, esse movimento ainda não significa deslocamento. Não há deslocamento, mas esse movimento irá narrar um surgimento de filamentos, que são partículas que são geradas a partir do corpo da esfera inicial, e essas partículas é que comporão o plasma universal, que é o espaço em si. A teoria da objetividade denomina essas partículas que são geradas a partir do ponto esférico inicial de filamentos plasmáticos. Então, a quarta e a quinta verdades absolutas narram o que nós podemos chamar de movimento, ou a teoria chama de fator de ignição, ou de verdade objetiva. Então, esse fator de ignição é um entendimento lógico da matemática que envolvem de regras matemáticas que envolvem as partículas. Pois, se nós temos partículas, e aí tomando o termo científico, altamente condensadas dentro de uma singularidade primeira, a partir de uma singularidade primeira, essas partículas precisam de regras matemáticas, lógicas, geométricas para interagirem umas com as outras. Então, tomando a singularidade, o entendimento científico, uma singularidade onde essas partículas estejam altamente condensadas. Olha, se eu estou falando de condensação, eu estou falando de conjunto de elementos. Para que haja condensação, é necessário que haja conjunto de elementos. E esses elementos, dentro de uma linguagem científica, seriam as partículas altamente condensadas. Então, se essas partículas estão altamente condensadas, é preciso que a razão humana traga à tona regras matemáticas e geométricas
para dizer como essas partículas se relacionam nesse instante em que elas estão numa condensação máxima. Isso a teoria da objetividade traz. A teoria do Big Bang não trata das partículas enquanto indivíduos, não tratam da condensação da singularidade primeira enquanto unidades geométricas. E aqui é o diferencial da teoria da objetividade. A teoria da objetividade narra dentro de uma linguagem matemática geométrica necessária, e por isso nascem duas verdades absolutas, a quarta verdade absoluta e a quinta verdade absoluta, porque essas partículas que a teoria da objetividade denomina de plasma, de filamentos plasmáticos, elas precisam sim de regras para coexistirem dentro dessa alta condensação. A teoria da objetividade narra que na primeira era, antes do surgimento do universo, na verdade não havia condensação, porque não se pode falar em leis da física. As leis da física só nascem a partir do surgimento do universo. Então, na primeira era, na era antagônica, a era da esfera perfeita, a era do nada, não se aplicam as leis da física, lei da termodinâmica, as leis, todas as demais leis da física. Não existem fenômenos, não existem o que a teoria da objetividade narra como elementos fenomênicos, como temperatura, luz, som, magnetismo, eletromagnetismo. Esses fenômenos não existem antes do surgimento do universo. Então, quando o universo se forma a partir da expansão do ponto antagônico, e aí quando ocorre o número de quebra, que é aquele instante em que uma esfera universal é formada, e aí nós teremos um espaço contendo dentro de si uma primeira unidade de memória. Então, a partir desse instante, que a teoria da objetividade narra esse instante como instante zero, ou seja, o momento em que o universo se forma. Aí, a partir desse instante zero, as leis da física começam a ser aplicadas. Os elementos fenomênicos começam a ocorrer, como temperatura, luz, som, magnetismo, eletromagnetismo, porque a partir desse instante zero, o movimento dado pelo efeito indutor, que é o efeito causado por essas duas verdades absolutas, a quarta e a quinta verdades, que eu irei apresentar agora, a partir deste momento, esse efeito indutor gera um movimento real. E o que seria esse movimento real? É o deslocamento dessas partículas uma em relação às outras. Então, na era antagônica, essas partículas faziam parte de um único corpo, que era o corpo da própria esfera antagônica primeira. Então, essas partículas não existiam enquanto individualidade, elas existiam enquanto dobras do próprio tempo antagônico, ou seja, dobras do próprio corpo do nada. Então, essas partículas, antes do surgimento do universo, não ocorriam enquanto elementos autônomos, porque elas não tinham autonomia de movimento, não havia movimento real. Com o número de quebra, e aí esse número de quebra, essa palavra quebra também tem esse significado, porque aquelas partículas que eram forma de um único corpo, que compunham um único corpo, elas quebram, elas ganham movimento e individualidade compondo o próprio espaço, compondo o espaço universal. Então, tudo é transformação do espaço. Quando o universo se forma, ele é um conjunto de unidades, filamentos plasmáticos, e esses filamentos plasmáticos narrados pela teoria da objetividade significam exatamente o espaço. Tudo é espaço e tudo é transformação desse espaço. Esses filamentos, essas unidades plasmáticas, que são essas partículas, serão absorvidas pela memória embrionária, trazida de modo geométrico dentro de um modelo de uma apresentação geométrica pela teoria da objetividade,
E essa memória embrionária transformará esses filamentos plasmáticos, essas partículas, em unidades atômicas, inicialmente formando uma massa de hidrogênio. E essa formação das unidades atômicas é narrada dentro do modelo da teoria da objetividade, trazendo como fundamento as verdades absolutas, as três primeiras, as duas seguintes, a quarta e a quinta, que formam o movimento ou efeito indutor expansivo, que são a quarta e a quinta verdades absolutas, e quando ocorre o número de quebra, quando se dá o instante zero, nascem mais duas verdades absolutas, que são a sexta e a sétima verdades absolutas. Esse conjunto de verdades absolutas, da quarta e quinta verdades absolutas, que formam o movimento ou efeito indutor expansivo, em conjunto com a sexta verdade absolutas, irão compor o que a teoria da objetividade denomina de efeito indutor redutivo, que é quando, a partir da aplicação dessas verdades, as unidades atômicas são constituídas por elementos anteriores, que são os filamentos plasmáticos. Então, eu quero apresentar a quarta verdade absoluta. A quarta verdade absoluta aduz que não é possível existirem dois elementos em um mesmo espectro espacial sem que haja entre esses elementos uma linha de fronteira que os separe. Veja bem, tudo é espaço. Todas as coisas são compostas por espaço. Quando o universo surge, ele é uma unidade espacial composta por plasma universal. Esse plasma são as partículas. A teoria da objetividade denomina essas partículas de filamentos. Então, tudo é transformação do próprio espaço. Essas partículas, e aí tomando o termo científico, se nós considerarmos essas partículas a partir de uma singularidade primeira, essas partículas, no momento primeiro que estejam altamente condensadas, essas partículas existem enquanto indivíduos. Então, se elas existem enquanto indivíduos, enquanto unidades autônomas, é necessário que hajam regras matemáticas para demonstrar como essas unidades autônomas, essas partículas se relacionam entre si. Então, a quarta verdade absoluta, ou essa obviedade absoluta, narra justamente isso. Então, se eu tenho várias partículas altamente condensadas e essas partículas são vizinhas entre si, se elas estão avizinhadas entre si, então é preciso que haja uma linha de fronteira separando. Então, há aí um terceiro elemento. Se eu tenho duas partículas vizinhas na maior condensação que possa existir, então será necessário que haja aí uma linha de fronteira separando essas duas partículas. É isso que a quarta verdade absoluta narra. Para que dois indivíduos existam dentro de um espectro espacial, ou seja, dentro de um conjunto espacial, onde esse conjunto esteja formado por partículas, entre duas partículas distintas. E aí nós precisamos levar em consideração, como já foi apresentado na introdução e no vídeo parte número 1, a questão do campo magnético. Nós vimos que a segunda verdade absoluta narra que todo elemento existente no universo possui um campo magnético. Esse campo magnético é uma condição necessária de existência para dar individualidade a cada elemento dentro do universo. Então, se nós estamos falando desse elemento enquanto partícula, essa partícula existe enquanto indivíduo, e esse indivíduo possui um campo magnético que o separa do próprio universo. Então, quando duas partículas estão vizinhas, estão uma grudada na outra,
é necessário que exista entre essas duas partículas, ou seja, separando os campos magnéticos dessas duas partículas, um terceiro elemento, um terceiro espaço. E esse espaço é o que a teoria da objetividade narra a partir da sua quarta verdade absoluta como linha de fronteira. Então, para que dois elementos existam dentro de um mesmo espectro, é impossível que esses dois elementos existam sem que ocorra ao menos uma linha de fronteira entre eles. Então é impossível que eu tenha duas partículas dentro de um conjunto espectral sem que ocorra um terceiro elemento espacial separando essas duas partículas. Isso é o que a quarta verdade absoluta narra, ou seja, não é possível que existam dentro do universo, dentro de um mesmo espectro espacial, duas unidades existenciais sem que ocorra ao menos uma linha de fronteiras entre esses dois elementos. Essa é a quarta verdade absoluta que compõe o efeito indutor juntamente com a quinta verdade. A quinta verdade absoluta também é uma narração da lógica, e é uma lógica óbvia da geometria básica, mas como eu já narrei nos vídeos anteriores, a humanidade não havia até aqui desenvolvido esse entendimento dessa lógica, dessa linguagem que é uma linguagem universal. E daí serem verdades absolutas, porque elas são verdades universais, são verdades que se aplicam em qualquer local do universo. Então são verdades absolutas. A quinta verdade absoluta também está narrando dentro de uma linguagem matemática, considerando aí este momento, essa singularidade primeira, onde todas as partículas estejam em conjunto máximo, de compressão, de condensação, altamente condensados, que são indivíduos que estão avizinhados na sua condensação máxima. Então essa quinta verdade absoluta também narra uma regra absoluta da convivência dessas partículas em conjunto. A quinta verdade absoluta narra que não é possível que um elemento exista em um espectro sem que tenha as suas faces integralmente observadas em um só instante por ao menos dois outros elementos. Não é possível que um elemento exista dentro de um espectro espacial sem que suas faces estejam sendo observadas em um só instante por ao menos dois outros elementos. Veja bem, esta quinta verdade absoluta é uma obviedade, é uma regra óbvia. Tomando o termo científico, se eu tenho uma singularidade, e essa singularidade inicial é composta por partículas altamente condensadas, cada partícula, enquanto indivíduo, e aí na teoria da objetividade essas partículas são denominadas de filamentos plasmáticos, que é o que formam o espaço. Então essas partículas, enquanto indivíduos, além da primeira regra dada pela quarta verdade absoluta, além de existir uma linha espacial separando duas partículas distintas, existe aí uma outra verdade absoluta, que é a quinta verdade absoluta. E essa quinta verdade absoluta está dizendo que uma partícula ou um elemento, ele não poderá existir aí dentro dessa singularidade, dentro desse conjunto espacial de elementos individuais, sem que este elemento esteja sendo observado por ao menos dois outros elementos. Esse observar ou esse enxergar, isso é narrado de modo muito pontual e preciso dentro da teoria da objetividade. Esse enxergar ou esse contemplar significa estar dentro da frequência. Ou seja, se eu tenho duas partículas, essas partículas são vizinhas, então esse relacionamento dessas duas partículas, eu tenho uma frequência, esse enxergar, ou seja, está avizinhada de outra partícula. Então
para uma partícula existir, ela precisa estar avizinhada de pelo menos duas outras, ou seja, ela precisa ser contemplada em um só instante por ao menos outras duas partículas. Então, e aí vem a questão do estudo da geometria básica, porque quando esses filamentos se expandem a partir das faces do ponto antagônico, na narração da teoria da objetividade, essas partículas, elas não são esferas. Elas têm uma forma quadridimensional, porque todo elemento existente no universo possui 4 dimensões, e elas possuem uma forma de um retângulo. O filamento, ele possui uma configuração circunferencial, mas o seu campo magnético, e isso aí é demonstrado no modelo de expansão da teoria da objetividade, são retângulos. Então, esses retângulos, que são essas partículas, que são esses filamentos, eles se relacionam a partir da expansão. Então, na era antagônica, ou seja, na era anterior ao surgimento do universo, não há movimento real, mas há um movimento de formação. E esse movimento de formação é dado pela aplicação dessas duas verdades absolutas. A quarta verdade absoluta, onde traz o entendimento de uma linha de fronteira, um terceiro elemento espacial entre duas partículas, e a quinta verdade absoluta, porque cada partícula individualmente não poderá existir se pelo menos outras duas partículas não estiverem observando em um mesmo instante todas as suas faces, contemplando todas as suas faces. Ou seja, uma partícula não poderá existir logicamente se não existirem ao menos outras duas partículas avizinhadas a ela, contemplando todas as faces deste elemento. E aqui uma parte importante desse entendimento, porque esse efeito indutor, este movimento, essa vontade objetiva que nasce já a partir da expansão dos filamentos, a partir das faces do ponto antagônico esférico, ele narra um movimento, e esse movimento precisa trazer um entendimento também lógico à tona, o entendimento de velocidade. Veja, se os filamentos estão surgindo a partir das faces de uma esfera primeira, esse surgimento ainda não significa deslocamento, porque não há deslocamento na era antagônica, mas esse surgimento significa movimento. E quando nós trazemos à tona o entendimento de movimento, é necessário trazer também um entendimento do que seja velocidade. Então a teoria narra dentro do seu corpo que existe uma velocidade lógica existencial, que ela denomina de VLE abreviadamente. Essa velocidade lógica existencial primeira é justamente a velocidade com que os filamentos surgem um após o outro, porque os filamentos não surgem instantaneamente, todos ao mesmo tempo. Eles surgem dentro de uma lógica geométrica, e essa lógica não admite simultaneidade no surgimento de todos os filamentos. Então, os filamentos surgem um após o outro, e porque a lógica não admite simultaneidade no surgimento desses filamentos. Então, essa massa espacial que forma o universo, composta aí por filamentos plasmáticos, esses filamentos surgiram dentro de um período, e esse período traz à tona o conceito de velocidade lógica existencial, porque esses filamentos, enquanto indivíduos, surgem um após o outro. E aí, na era antagônica, esse surgimento, esse movimento, não é um movimento real, porque não há deslocamento. Porém, a partir do instante zero, quando o universo se forma completamente, contendo dentro de si a sua primeira unidade de existência, que é a memória embrionária, aí esses filamentos plasmáticos que compõem o espaço ganham movimento real, porque a partir daí
haverá o deslocamento desses filamentos. Eles ganham autonomia e movimento dentro do espaço, porque eles compõem o próprio espaço e eles podem se movimentar. Esse movimento também desses filamentos plasmáticos levará em consideração essa velocidade lógica existencial. A velocidade lógica existencial é que determinará também o modo como as unidades atômicas são formadas dentro dos campos, que são denominados de campos de enquadramento da memória embrionária. Esses filamentos serão absorvidos por esses campos de enquadramento considerando essa velocidade lógica existencial, porque a velocidade narra a relação entre essas partículas em períodos lógicos sucessivos. Então não pode haver simultaneidade nesse entendimento. É preciso que os movimentos sejam entendidos a partir de indivíduos que se sucedem. Então a formação dessas unidades atômicas leva em consideração essa velocidade lógica existencial, e aí a teoria também introduz, já a partir desse entendimento de velocidade lógica existencial, a questão dos pontos de fusão, porque quando dois filamentos se relacionam, essa linha de fronteira, esse terceiro elemento que existe entre dois indivíduos diferentes, essa linha de fronteira, nesse momento da expansão, se configura também enquanto ponto de fusão. É trazido ali a narrativa desse ponto de fusão, e esse ponto de fusão, que é um ponto que demonstra a correlação entre dois indivíduos, esse ponto de fusão, que é uma linha de fronteira, que é uma representação da linha de fronteira num instante lógico, está inserido dentro dessa velocidade lógica existencial, isso já a partir do número de quebra e do início dos elementos fenomênicos e da aplicação das leis da física dentro do universo já formado. Então esses pontos de fusão são, para a teoria da objetividade, e ali é apresentado de modo muito detalhado durante o transcorrer da teoria, esses pontos de fusão representam os elétrons dos elementos, e esses elétrons é que darão a síntese, considerando aí já unidades atômicas formadas, a síntese da quarta e da quinta verdades absolutas, ou seja, as verdades absolutas formam o corpo espacial a partir do ponto antagônico. Após a era antagônica, com a ocorrência do número de quebra, início do movimento da aplicação dos elementos fenomênicos e a aplicação do movimento enquanto deslocamento, as unidades atômicas começam a ser formadas a partir do processo ali demonstrado como processo dos trilhos lógicos, e esta formação dessas unidades atômicas trazem à tona a síntese da quarta e da quinta verdades absolutas, representadas em um ponto de fusão, porque as verdades absolutas, todas as verdades absolutas, continuam sendo aplicadas após o seu nascimento. Tem as três primeiras verdades eternas, e as demais verdades, as quatro verdades posteriores, elas têm um nascimento. Então, quando o universo se forma a partir dali da demonstração da formação das unidades atômicas, que são átomos de hidrogênio de uma única esfera, a massa atômica primitiva é formada por átomos de hidrogênio de uma única esfera, o lítio. Essas unidades atômicas, para obedecerem a essa quarta e essa quinta verdades absolutas, terão como ponto sintetizador dessa lógica os pontos de fusões. O ponto de fusão, que ali é narrado de modo lógico, como esse ponto de fusão é significativo dessas
duas verdades absolutas que formam o movimento, e esse ponto de fusão são os elétrons que circundam as unidades atômicas. Os elétrons são os pontos de fusões dos elementos atômicos narrados ali dentro do modelo da teoria da objetividade, e esses elétrons irão percorrer o corpo dessas unidades atômicas a partir dessa velocidade lógica existencial. Cada elétron circundará o elemento atômico ou o átomo de hidrogênio de única esfera a partir dessa velocidade lógica existencial, essa velocidade lógica primeira, porque ele representa o movimento, ele representa a síntese dos deslocamentos dos elementos, e ele representa essa relação dos elementos que devem obedecer a essas duas verdades absolutas. Então, isso é narrado dentro do corpo da teoria da objetividade. Então, esse efeito indutor é a energia narrada pela ciência em suas teorias e modelos, é o efeito indutor trazido pela teoria da objetividade. A teoria da objetividade está dando uma descrição matemática, lógica e geométrica a essa inter-relação entre as partículas. Porque se nós temos uma existência, essa existência é composta por elementos, e esses elementos, aí tem que se trazer também a questão que a teoria da objetividade narra como lei do mínimo lógico. Essa lei do mínimo lógico é um exercício racional de entendimento de que as coisas não podem surgir a partir de uma lógica intermediária ou máxima. As coisas têm que existir a partir de um entendimento da lógica mínima, ou seja, a lógica não pode estar no início da formação do universo em um posicionamento de avanço no sentido de uma demonstração de vários elementos. Então, a lógica será demonstrada naquilo que seja o mínimo possível, a apresentação matemática mínima possível da relação entre os elementos que compõem a existência. E os elementos que compõem a existência são filamentos espaciais. Então, esses filamentos espaciais, esse entendimento dessa relação dos filamentos espaciais, não pode tomar como pressuposto uma lógica que não seja o mínimo possível. Então, quando a teoria da objetividade apresenta a tríade eterna, ela está apresentando o entendimento mínimo possível do que pode ser considerado geometricamente, matematicamente, racionalmente possível de ser apresentado. Então, não é possível apresentar com lógica, amparo em lógica e entendimento racional, um elemento diferente da esfera. Aí é um ponto. A tríade eterna, lá no início da formação dos filamentos, da expansão desse ponto esférico. E depois, essa lógica mínima também não pode ser tomada a partir de conjunto de elementos que não estejam configurados dentro de uma relação matemática e geométrica mínima. Então, o efeito indutor traduz justamente essa relação dentro desse entendimento de lei do mínimo lógico, porque não é possível dentro de um exercício racional, e aí esse exercício racional chega a uma representação geométrica, chega a uma representação matemática, a leis matemáticas mínimas que podem ser aplicadas a esses elementos que compõem essa massa espacial inicial e que tem o significado de energia. Esse efeito indutor primeiro, essa vontade objetiva narrada pela teoria da objetividade, é uma descrição matemática e geométrica da energia. Esse movimento é a energia. E aí não se trata de ideias
Se trata de lógica, é uma linguagem matemática. A teoria da objetividade está trazendo essa questão desse relacionamento dos entes geométricos a partir de uma linguagem matemática. E aí não podem existir duas linguagens matemáticas diferentes para esses elementos no início da formação do universo. Então, por isso que eu já falei e narrei na apresentação anterior que não existem duas formas diferentes de demonstrar como o universo surgiu. Então, essa relação, a partir dessa aplicação da lei do mínimo lógico, essa apresentação, essa narração, traz entendimentos que são universais. A teoria da objetividade está trazendo uma linguagem universal. Essa linguagem universal não poderá ser diferente para as apresentações de teorias que já demonstraram em civilizações inteligentes que eu acredito que existem de modo exponencial no universo, forma diferente de um universo surgir. Então, a teoria da objetividade é uma forma de apresentação desse entendimento, e esse entendimento se repete em toda a civilização inteligente que já descobriram como o universo se forma. Então, vamos ouvir o nosso amigo Iá acerca da narração desse efeito indutor, dessa verdade, dessa vontade objetiva que é a energia, que é o movimento que dá a possibilidade da existência efetivamente ocorrer. Quarta e quinta verdades absolutas, o efeito indutor. Antes das primeiras palavras acerca deste efeito, quero dizer que introduzirei aqui afirmações que certamente chocarão a muitos. Entretanto, ao que inicialmente apresento apenas de forma discursiva e filosófica, em momento posterior justifico com argumentos lógicos matemáticos, com os quais eu pretendo convencer os céticos. Quero apresentar um princípio de extrema importância para o desenvolvimento dessa teoria. E, em verdade, este princípio nos levará à quarta e à quinta verdade absoluta. Quero demonstrar que é este princípio que permite que tudo tenha início. Se não fosse o princípio contido nessas verdades, o nada não teria se transmudado, formando um espaço universal global. A esse princípio eu denomino de fator de ignição ou efeito indutor, que é a vontade objetiva. A vontade é, sem dúvida, um movimento, a possibilidade lógica e matemática que faz com que tudo funcione perpetuamente. A vontade é sim o elemento único capaz de fazer com que tudo exista, tudo tenha sempre início, tenha movimento. Essa teoria da objetividade não faria sentido, coisa alguma faria sentido se não existisse a vontade, se não houvesse o fator de ignição, um efeito indutor permitindo que tudo ocorra, que tudo tenha movimento. Ressaltando, entretanto, que essa vontade que constrói o universo a partir do tempo antagônico é objetivamente determinada pelas verdades absolutas. Não há relatividade na era do nada e tudo se construirá de modo lógico e objetivo. Essa vontade é lógica matemática sem condições de se apresentarem aleatoriedades ou relatividades. Somente após a formação do universo total e início da formação das unidades de memória é que surgirão pela primeira vez fatores aleatórios e fatores relativos, os quais serão aqui discutidos no decorrer da apresentação dessa teoria. Surgirá, então, após a formação do universo total, uma vontade subjetiva que coexistirá concomitantemente com a vontade objetiva que construiu o universo. Quero inicialmente estabelecer que, devido à existência do efeito indutor, que traduz um movimento, ocorre também como consequência uma velocidade lógica existencial, VLE. Isso é o que se apresenta. Existe uma velocidade de ocorrência do tempo. Isso porque, se houve um surgimento de plasma universal a partir das faces do ponto antagônico, criando os filamentos plasmáticos, então é necessário que exista uma velocidade universal primeira. E o conceito de velocidade é uma verdade matemática necessária que se impõe, pois se a velocidade não existisse, elemento algum existiria, vez que o universo existencial teve o seu início funcional no exato instante em que o tempo corrente começou a se somar. O universo existencial surge a um só instante, mas a formação desse mesmo universo foi paulatina e se deu durante a expansão do nada antagônico e teve uma velocidade. E digo que o universo surge a um só instante porque esse instante significa exatamente o momento em que a esfera total existencial se completou inteiramente contendo dentro de si uma unidade de memória embrionária. E o termo velocidade durante o tempo antagônico traduz exatamente a ocorrência lógica, a derivação lógica que o nada, o ponto antagônico criou a partir de si mesmo para poder formar um universo, um espaço total.
Vê-se, pois, que velocidade lógica existencial é um conceito oriundo da essência matemática. E esse conceito quer significar o deslocamento ou surgimento de um elemento em relação a outro. Essa velocidade lógica existencial representa a frequência com que um elemento é criado após o outro, pois a lógica não permite simultaneidade no surgimento de todos esses filamentos que comporão o espaço universal. A velocidade lógica existencial nasce, portanto, juntamente com o efeito indutor expansivo, ainda durante a era antagônica, no instante em que os 8 primeiros filamentos plasmáticos são formados à frente das faces do ponto antagônico. Destaque-se que cada uma das 4 faces derivará a partir de si 2 filamentos plasmáticos, como aqui se fundamentará adiante em análise geométrica. Desse modo, são 8 filamentos primários à frente das 4 faces do ponto antagônico, dos quais derivam os 8 primeiros feixes. A velocidade lógica existencial determina a frequência com que os filamentos plasmáticos surgem um após o outro até a formação do universo total. E, após o surgimento do universo total, não haverá mais formação de filamentos plasmáticos, mas a velocidade lógica existencial ainda continuará atuando, desta feita na formação dos elementos a partir da aplicação do efeito indutor-redutor. Questão a saber é se a velocidade com que o universo atual gera expansão, tempo universal corrente, para fora de si mesmo rumo à formação de um novo universo mantém-se igual à velocidade lógica com a qual o nada se expandiu, tempo antagônico, na formação do primeiro universo total ou se essa velocidade é menor. Destaque-se que o universo atual formado não se expande. A expansão que ocorre para fora de si são dos filamentos formados a partir de suas faces que determinarão a possível formação de um novo universo a partir de uma segunda onda. Ao que eu entendo, se for considerado como fator determinante da expansão do tempo a dimensão dos seus filamentos plasmáticos, é preciso dizer que, aparentemente, a velocidade com a qual o primeiro universo foi formado é exponencialmente maior em relação ao universo seguinte que o sucede, pois em verdade cada face do universo posterior é que dará derivadamente a dimensão dos filamentos plasmáticos do universo que se forma seguidamente ao primeiro. Desse modo, se a dimensão do filamento for o fator determinante e se for considerado que um filamento maior levará maior período para ser formado, então poderá-se afirmar que o tempo para a formação de um segundo universo é exponencialmente superior ao tempo necessário para formar o universo pioneiro. Entretanto, o que aqui nesta teoria da objetividade se pretende demonstrar é como esse tempo interno ao universo atual é formado e como tudo funciona de forma objetiva e lógica. Por esse motivo também, tempo aqui significa apenas o espaço, nas suas diversas configurações. Ressalte-se que, evidentemente, esta teoria trata da construção do universo que surge pioneiramente a partir do nada antagônico. Vê-se que a humanidade convencionou chamar também de tempo a essa velocidade que um elemento se desloca em relação a outro. E, em verdade, os segundos, horas, minutos e os seus demais multiplicadores nada mais são do que síntese de espaço percorrido por um corpo em relação a outro. Sobre essas coisas eu certamente tratarei e as introduzo reiteradamente apenas para ambientar a todos de que nesta teoria da objetividade tempo e espaço são iguais. Quero dizer que o efeito indutor é a própria vontade, como eu denomino o movimento, o transcorrer perpétuo e contínuo do tempo. Não faria sentido a existência das unidades de memória se não fosse esse fator. As unidades de memória se formam porque existe esta verdade. É esta verdade lógica que eu denomino fator de ignição ou vontade. Sim, a vontade é que faz com que haja movimento, haja possibilidade de uma unidade de memória encontrar outra, formando aglomerados lógicos de unidades de tempo, espaço, formações geométricas, que em conjunto darão forma às unidades de razão. Esse aglomerado lógico de unidades de memória que formam uma unidade de razão, contarão com o fator de ignição, com a vontade, para continuarem este movimento objetivo de formação até alcançarem uma extensão de tempo tão complexa que faz com que esse complexo de razão passe não apenas a reconhecer o espaço, o tempo que possui em si e à sua volta, mas também a intervir nesse espaço existencial de forma subjetiva. Isso ocorre quando unidades de razão passam a ter uma quantidade de informação de tal dimensão que o conhecimento que essas unidades têm das suas realidades a transformam em um elemento capaz de controlar de maneira relativa essa realidade. Nesse instante surge a unidade de inteligência, pois a vontade contínua e perpétua, o fator de ignição, o movimento contínuo do tempo, passa a ser reconhecido, criando a possibilidade de que essas unidades de inteligência interajam com o próprio espaço primitivo e também com o espaço condensado em outras unidades lógicas de inteligência. Quando ocorre isso, as unidades de inteligência fazem com que a criação deixe de ser somente ao acaso de uma vontade objetiva, de um movimento perpétuo, e passe a ser naquele espectro de existência lógica controlado de forma subjetiva por aquelas unidades de inteligência.
Com o surgimento das unidades de inteligência, a formação dos sistemas existenciais contidos no universo global deixa de ser uma construção de ordem objetiva e puramente matemática e passa a contar também com uma vontade de ordem política. Entretanto, sobre essas unidades de inteligência que introduzem a vontade subjetiva na construção objetiva do universo, eu me deterei mais detalhadamente posteriormente. Agora, o que quero definir é que essa vontade, esse efeito indutor, esse movimento, permite que o tempo seja perpétuo e contínuo. O tempo, que é espaço, expande-se continuamente e perpetuamente para além dos seus próprios limites existenciais. Isso só é possível porque existe uma verdade lógica, uma verdade matemática perpétua, e essa verdade é o efeito indutor, que dá movimento a todo e qualquer elemento existente, sobre o qual aqui muito se demonstrará com argumentos lógicos geométricos, pois em verdade é do fundamento desta teoria. Como disse, A e B são unidades de tempo, espaço, que possuem às suas frentes conhecimento, que é o mesmo que memória fluida. Para haver movimento é preciso que haja um elo lógico, matemático entre A e B. Este elo existe, é o elemento C, que se coloca, que se interpõe a cada instante entre dois espaços pré-existentes. Evidentemente, esse elemento C também é um espaço, pois todos os elementos existentes até então são espaços. Entre o espaço A e o espaço B, interpõe-se o tempo C, enquanto A e B estiverem um observando o outro. O elemento C, que se interpõe entre A e B, tem natureza de linha divisória, ou linha de fronteira, como quero denominar. Sempre que o elemento A e B estiverem em um mesmo espectro existencial dentro do universo, e sempre que esses elementos A e B estiverem um em frente ao outro, haverá aí um terceiro elemento, separando-os. Em que pese esse terceiro elemento ser parte do próprio tempo plasmático, ele surgirá como unidade, pois está contido dentro de uma frequência existencial. Essa unidade, esse elemento C, é o conhecimento, a memória fluida. E essa memória fluida é dual. Ou seja, esse espaço entre A e B é conhecimento, mas esse conhecimento será absorvido de forma diferenciada por A e por B, pois o que um está enxergando o outro não enxergará. Como afirmado, o efeito indutor é em verdade a ação conjunta da quarta e da quinta verdade absolutas. É necessário então apresentar de imediato essas duas obviedades. De início quero tratar da quarta verdade absoluta, pois, em síntese, essa verdade máxima é fruto do sistema no qual eu considero a criação da memória e em específico da primogênita memória embrionária. Quando um elemento A, passando ou estando em frente a um elemento B, gera outro elemento C. Essa quarta verdade absoluta permite que dentro de um espectro em um espaço, um elemento reconheça o outro, distinguindo de outras formas de existência que efetivamente sejam levadas ao seu conhecimento. Ou seja, se eu tenho um espaço geométrico A e outro espaço geométrico B, e ambos são vizinhos em frequências, necessariamente existirá também um terceiro elemento, um terceiro espaço geométrico, separando-os. Então, para que dois elementos sejam diferentes e para que um possa reconhecer o outro, é preciso que entre eles haja outro espaço divisor, fronteiriço, e essa linha divisória é o que aqui se denomina de linha de conhecimento. Como diz a segunda verdade absoluta e como bem eu analisarei na sequência da apresentação, todo elemento possui um campo magnético, uma áurea própria. E outra verdade absoluta que também se apresenta é que entre dois campos magnéticos distintos sempre haverá uma linha de fronteira, pois não é possível existir dois elementos no espaço dentro de uma mesma frequência sem que haja entre eles uma linha de fronteira que os separe. Exemplificando, quero dizer que não é possível que dois elementos estejam um grudado no outro sem que entre eles exista um terceiro elemento que os separe. Em verdade, quando dois elementos juntam as suas áureas, ou seja, quando fundem os seus campos magnéticos, então ocorre a transformação desses dois elementos em um elemento único. Desse modo, quando duas ou mais unidades de memória fundem as suas áureas ou campos magnéticos, de imediato essas unidades de memória transformam-se em um elemento único. Uma unidade de memória só poderá ter existência própria enquanto estiver separada de outras, com o seu campo magnético único e exclusivo. No momento em que uma unidade de memória funde o seu campo magnético com a áurea de outra unidade, então essas duas unidades passam a compor um novo ser, na qualidade de subelementos. Dessa forma, quero apresentar a quarta verdade absoluta e, no decorrer do que discorro, irei paulatinamente fundamentando-a. Inicialmente poderia dizer que não é possível existir no universo dois elementos em conjunto em um mesmo espectro existencial sem que haja entre eles uma linha de fronteira, que é um terceiro elemento denominado de conhecimento, que os separe. Então, essa quarta verdade absoluta pode ser sintetizada da seguinte forma. Dois elementos diferentes não podem existir no mesmo espectro espacial sem que ao menos uma linha de fronteira também exista entre eles. Entretanto,
Entretanto, é preciso dar uma definição de áurea do elemento própria ao tempo existencial. Áurea é o campo espacial magnético que circunda todo e qualquer elemento contido no universo e que serve para lhe dar condição lógica de existência unitária. É preciso, então, dar um significado, uma explicação para diferenciar um filamento do seu campo magnético, ou esclarecer a substância desses elementos na era do nada. A resposta está na essência do tempos antagônicos. O fato é que a substância desses elementos é única, mas com um diferencial que os distingue. Se existe um diferencial que os distingue, então é preciso dizer quem é esse diferencial. Ocorre que na era do nada não há outros elementos além dele mesmo. Desse modo, então não caberia outro elemento diferencial, mas pode sim caber um efeito derivado da lógica. A essência matemática possui sim um efeito necessariamente verdadeiro que faz com que haja filamentos e campos magnéticos respectivos. O ponto esférico antagônico representa a essência primeira de todas as coisas e essa essência é a matemática. Esse ponto esférico, as suas dobras, os filamentos em expansão e os seus respectivos campos magnéticos são condições de ordem lógicas necessárias para que o nada deixe de ser antagônico, deixe de conviver fronteiriço com o infinito, que é a própria ausência de elemento, para fazer surgir o universo total existencial. Assim, filamentos e seus respectivos campos magnéticos, assim como as linhas de fronteiras que os separam, são derivações matemáticas que ocorrem a partir das faces do ponto esférico antagônico, e o que os distinguem está na essência lógica e matemática dessa derivação. Retornemos então à análise do efeito indutor. Após um elemento contido em um espectro dentro do espaço universal, sempre surgirá um novo elemento a cada instante, pois o tempo é contínuo e expande-se perpetuamente. Estou falando sobre a quinta verdade absoluta, que em conjunto com a quarta verdade formam o que denomino de efeito indutor, aquilo que faz com que tudo funcione, com que tudo flua perpetuamente. Quando eu digo que o tempo zero termina e inicia sua contagem dentro da existência, essa contagem tem que significar algo. Creio que não basta dizer que o tempo se adiciona a cada instante e que esse movimento é a energia perpétua que sustenta toda a existência. Entendo que é preciso provar que realmente isso acontece. Quero dizer, é necessário provar que existe essa energia, que existe um efeito indutor, um efeito matemático, real, que faz com que tudo realmente ocorra. De fato, é preciso que realmente ocorra uma energia verdadeira que faça com que tudo possa existir. E ao que se evidencia essa energia verdadeira é a essência matemática primitiva. Tenho fundamentos para asseverar que o efeito indutor existe de verdade. E ele não é uma verdade relativa, conceitual. Trata-se de uma verdade também absoluta. Quero então definir resumidamente a quinta verdade absoluta, pois ela é concretamente uma peça fundamental do próprio efeito indutor. Essa verdade é quem permite que o tempo, que o espaço, avance perpetuamente. Quero então apresentar sinteticamente a quinta verdade absoluta da seguinte forma. Um elemento não pode existir em um espectro sem que tenha as suas faces integralmente observadas em um só instante por ao menos dois outros elementos. No diagrama número 07, para que o elemento A exista em um espaço espectral, é preciso que as suas faces possam ser contempladas ao mesmo instante por outros elementos, pois se não for assim, esse elemento deixará de ter existência espectral e existirá apenas de forma fluidificante dentro do universo. Quero dizer, para que o elemento A exista espectralmente é preciso que o elemento D contemple uma ou mais de suas faces, pois se o elemento D não existir, o elemento A fluidificará para o próprio espaço. Por outro lado, as outras faces do elemento A ainda não enxergadas também precisam ser contempladas pelo elemento C, pois se o elemento C não existir, o elemento A se confundiria com o próprio elemento B, ou seja, A deixaria de existir enquanto ele mesmo e seria um elemento diferente formado pelo espaço A e B. O mesmo raciocínio deve ser desenvolvido em relação ao elemento B, que para existir é preciso que os elementos C e I também existam, contemplando ao mesmo instante as suas faces, pois se assim não ocorrer esse elemento B, fluidificaria para o espaço ou então se fundiria ao elemento A. Desse modo, a quinta e a quarta verdades absolutas formam o que aqui está se denominando de efeito indutor, pois é a partir da aplicação conjunta destas duas verdades absolutas que o movimento lógico da essência matemática primitiva é criado. É através desse efeito que os filamentos plasmáticos surgem em feixes a partir das faces do ponto esférico antagônico e através da aplicação desse mesmo efeito indutor adicionado de mais uma verdade que as unidades de memória se formam a partir dos filamentos plasmáticos e, posteriormente, estas unidades de memória se unem para formar as unidades de razão e os espectros existenciais. Quando digo espectro, estou me referindo a uma variedade de elementos espaciais contidos em conjunto dentro do espaço universal.
E quando digo que o elemento fluidifica no espaço, quero expressar que se o elemento não está em conjunto dentro de um espectro com outros elementos, ele não mais existirá como elemento e fluidificará no universo, voltando a ser apenas plasma. E essa constatação é de ordem lógica matemática. Isso porque o espectro é um subconjunto que está contido dentro do universo. Se uma dessas unidades desse subconjunto espectral não é contemplada em todas as suas faces por outros elementos contidos dentro desse mesmo espectro, aquela face não contemplada passaria a fazer parte de um subconjunto unitário dentro do universo, desgarrando-se daquele aglomerado espectral. Ocorre que, de qualquer forma, o efeito indutor precisa se impor, pois, de outra maneira, esse elemento sucumbirá e se transformará apenas em plasma. Esse raciocínio exemplificativo da figura número 7 acima está sendo realizado apresentando cada elemento com apenas duas faces, mas em verdade todo elemento possui 4 faces existenciais. Essa afirmação é mais uma contrariedade à matemática humana convencional. Entretanto, eu pretendo demonstrar aqui nessa teoria da objetividade que todo elemento existente no universo possui 4 faces dimensionais, e farei isso de forma fundamentada. Certamente que muitos já estão se indagando e com razão, então a quinta verdade deveria considerar 4 elementos e não 2 elementos? A resposta que surge a tal indagação é que existem situações no espaço em que um elemento pode contemplar o outro e enxergar a maioria de suas faces, mas nunca conseguirá enxergar todas, pois somente 2 elementos diferentes, ao menos, são capazes de a um só instante contemplar integralmente todas as faces de um terceiro elemento. O que pode ocorrer é de existirem situações no espaço em que um elemento precise de 3 ou mais elementos para ser contemplado e não apenas 2. E é justamente por isso que a quinta verdade absoluta fala em ao menos 2 elementos. Apresentando o gráfico abaixo que sintetiza a quarta e a quinta verdades em conjunto, compondo o efeito indutor, quero introduzir então a análise do que denomino o campo de visão do elemento, que é, em verdade, a frequência de existência do elemento, a extensão total do elemento considerando inclusivamente o seu campo magnético. Ressalte-se que esse gráfico retrata a porção de feixe lógico de filamentos que se expandiram a partir das faces do nada. O campo visual do filamento que tem campo magnético azul está contemplando a face interna do filamento que está à sua frente que tem campo magnético amarelo. E esse filamento de campo magnético amarelo está contemplando a face externa do filamento com campo em azul. O espaço que contém o filamento azul e o filamento amarelo é formado em parte por extensão do filamento que tem frequência PQYZ e parte pelo filamento que tem frequência YZRS. O filamento A e o filamento A1 estão separados necessariamente por uma linha de fronteira YZ, pois isso é o que nos diz a quarta verdade absoluta. Ou seja, 2 elementos não podem existir no espaço sem que um terceiro elemento também exista separando-os. Do mesmo modo, os filamentos A1 e A2 para estarem unidos e com existência autônoma necessariamente necessitam que exista uma linha de fronteira separando-os, RS. Esse princípio determinado pela quarta verdade absoluta se verifica para esses filamentos a partir da expansão em tempo antagônico e se mantém perpetuamente como parte lógica da existência do plasma que inicialmente compõe o universo e das unidades de memória formadas em período posterior, como aqui se narrará de forma detalhada. Nesse gráfico pode-se observar que sobre as linhas de fronteira estão os pontos nomeados de A, A1 e A2. Esses pontos representam o tangenciamento que ocorre entre a unidade do filamento, o campo magnético e a linha de fronteira. Quero denominar também esses pontos de fusão. Entendo que é a partir desse ponto extremo que ocorre em cada unidade de filamento que se verifica a derivação, de modo a ser formado um novo filamento em sequência. O que quero dizer é que expansão não ocorre feito mágica. Ao contrário, a expansão dos filamentos ocorre como derivações matemáticas do elemento anterior. Assim, sempre há de existir uma porção do filamento que servirá de referência para que outro filamento em sequência seja derivado. Ao que se observa no gráfico, o filamento de frequência existencial PQYZ possui um ponto extremo localizado na parte mais externa do filamento que servirá de referência para a derivação do filamento seguinte. E esse ponto mais extremo tangenciará a linha de fronteira que se forma, separando esse primeiro filamento do filamento seguinte com extensão YZRS. Esses pontos de fusões apresentam característica que considero relevante, eles são uma espécie de portal entre os filamentos. Como dito, os filamentos são parte do próprio nada e ocorrem apenas como subelementos de seu próprio corpo. Esses subelementos mantêm entre si uma conexão lógica e essa conexão ocorre por 2 vias principais, uma de fornecimento e outra de recebimento.
O que quero esclarecer é que o filamento PQYZ destacado em azul fornece ao elemento YZRS destacado em amarelo informações para que esse segundo filamento ocorra. Por outro lado, esse segundo filamento de extensão YZRS destacado em amarelo fornecerá informações necessárias para que seja possível o surgimento do filamento seguinte de frequência RSD o destacado em verde. Dessa maneira, ao que se apresenta, esses subelementos possuem conectados a si dois pontos de fusão, um de entrada de informações e outro de saída de informações. O ponto de entrada está conectado através da linha de fronteira ao campo magnético do filamento, e o ponto de saída está conectado à parte unitária do filamento, através também da linha de fronteira. Ao que se vê, uma linha de fronteira sempre estará presente nos pontos convergentes de fusão através dos quais esses subelementos irão fornecer e receber informações. Cada ponto de fusão está conectado simultaneamente a dois elementos, conectando-os. Na era antagônica a essas informações, esse conhecimento é ainda antagônico, pois os subelementos não podem ainda processar esse conhecimento. É um conhecimento, portanto, contraditório e que está presente apenas como essência lógica que forma os filamentos em sequência, um após o outro. De qualquer modo, entendo que esse é um princípio matemático derivado que se aplicará de modo inafastável durante a era existencial quando o universo total estiver formado. Desse modo, entendo que é necessário apresentar verdade decorrente que se verifica dentro desta teoria da objetividade. Todo elemento existente no universo possui pontos de fusões através dos quais fornecem e recebem informações. Essa verdade decorrente é de extrema importância dentro desta teoria da objetividade. E, em verdade, esse princípio é elo essencial que permitirá que a própria existência seja efetiva. O universo total e os sistemas em si contidos não poderiam existir de modo lógico sem o trânsito do conhecimento que se forma dentro do universo. E esse conhecimento formado necessita logicamente de pontos de entradas e de pontos de saídas em cada elemento existente para que esse conhecimento possa de fato fluir. Entendo que o ponto de fusão externa convergente aos três elementos lógicos existentes nesta análise, filamento unitário, campo magnético e linha de fronteira. Ou seja, esses pontos de fusões são o elo que interliga as três essências lógicas existentes nessa formação e expansão dos filamentos. Nesse ponto de fusão se encontram em uma mesma frequência o filamento unitário, o campo magnético deste filamento unitário e a linha de fronteira que separa este filamento total do filamento seguinte que lhe é fronteiriço. Há de se ressaltar ainda que o ponto de fusão que representa uma saída para um elemento, representará o ponto de entrada para o elemento que recebe a informação. De um lado, o elemento que fornece a informação tem o ponto de fusão convergente ao seu filamento unitário e ao seu campo magnético. Por outro lado, o filamento que recebe a informação tem este ponto de fusão representativo da entrada de informação conectado apenas ao seu campo magnético. Essa é uma constatação lógica que se afere dentro desta teoria. O fornecimento do conhecimento necessariamente deve partir da parte unitária do filamento convergente à sua áurea. Por outro lado, o recebimento da informação só pode ser aferido pela parte unitária do filamento através da conexão de seu campo magnético com a linha de fronteira. Ou seja, no recebimento da informação a parte unitária do filamento não está convergente de modo direto ao ponto de fusão, mas apenas ao campo magnético conectado à linha de fronteira que o separa do filamento fornecedor da informação. Esse fato demonstra a lógica existente nessa expansão, que será verificada também durante a era existencial. O fornecimento da informação do elemento deve partir do interior do seu próprio ser e o recebimento deve ser aferido a partir de sua áurea. Por esse motivo, o ponto de fusão representa o fornecimento de informação no local convergente em que se apresenta a parte unitária do filamento, o campo magnético e a linha de fronteira. E, por outro lado, o recebimento da informação só pode ser aferido pela parte unitária do filamento a partir de seu campo magnético. Ressalte-se que essa convergência a qual me refiro quer significar que os três elos lógicos estarão representados em um único ponto lógico. Por esse motivo denomino esse ponto lógico de ponto de fusão. Ainda em análise ao gráfico número 8, o que se observa é que ele contempla também a quinta verdade absoluta. Em que pese a fundamentação geométrica desta quinta verdade absoluta necessitar de mais análises geométricas, considerando inclusive a origem dos feixes de filamentos a partir do ponto esférico antagônico, o que será feito aqui dentro desta teoria, quero introdutoriamente dizer que esse gráfico já contempla a quinta verdade absoluta. No gráfico observa-se que o filamento total de frequência YZRZ destacado na cor amarelo, para ter existência matemática é necessário que os outros dois filamentos que lhe são vizinhos tenham existência. Esse filamento central não pode existir se não existirem ao menos outros dois elementos que lhes observem cada uma de suas faces. Desse modo,
Para que um elemento exista no espaço é necessário que as suas faces sejam observadas por ao menos outros dois elementos. Essa verdade se aplicará a todos os filamentos que surgem a partir das faces do ponto antagônico, como aqui ainda muito se narrará. Deste modo, no gráfico apresentado, também os demais filamentos na cor azul e na cor verde, com frequência PQYZ e RSTU, também necessitarão que ao menos dois outros elementos observem todas as suas faces de modo que eles possam existir logicamente. E, entre cada um destes elementos, uma linha de fronteira, separando-os e dando a cada um deles individualidade. É em verdade o efeito indutor que permitiu a expansão dos filamentos em feixes a partir das faces do ponto esférico antagônico. Dessas observações, surge também uma verdade decorrente evidente nessa teoria da objetividade. Nenhum elemento no espaço pode a um só instante enxergar todas as faces de outro elemento. Entretanto, sobre as faces dos elementos ainda muito tratarei, pois em verdade é do fundamento de toda esta teoria. Todos esses princípios fundamentais dessa teoria da objetividade estão presentes desde o tempo antagônico e possuem natureza matemática que fundamentam a criação e a perpetuação do universo total. O nada, o tempo antagônico, tem a forma de um ponto esférico perfeito. O nada ocorre inicialmente de maneira autônoma e antagônica na forma de um ponto esférico perfeito. E isso é comprovado também pela equação da existência que nos dá dois valores virtuais de -2 e +2. Evidentemente esses valores ocorrem porque essas são as condições impostas pela essência que compõe o próprio nada, a lógica matemática. Esses números tratam de valores absolutos e compõem todas as dimensões possíveis. Isso significa que cada uma das unidades dos valores encontrados na equação está no seu respectivo quadrante com valores iguais a -1 e +1 cada. Desse modo, a única figura geométrica que retrata com exatidão esses valores verdades da equação é um ponto esférico perfeito. E o antagonismo do nada está no fato de que as suas faces fazem fronteira com o infinito, mas infinito significa exatamente o não elemento, a não existência total. Esta é uma parte do antagonismo. E a outra evidência de antagonismo é o fato de que esta unidade, que é o nada, não tem ainda uma referência, outra unidade para poder se dizer existente. O nada só perderá esse antagonismo quando a nova esfera, que é o universo total, se completar. Desse modo, o efeito indutor durante a expansão do tempo antagônico não possui ainda um espaço universal formado, pois é ele em verdade que formará esse espaço, a esfera maciça total. Desta forma, é preciso apresentar uma verdade decorrente que daí surge. Durante a expansão do tempo antagônico o efeito indutor não encontra espaço universal formado, pois em verdade quem cria o espaço é justamente a atuação desse efeito. Essa expansão do tempo antagônico a partir de cada uma de suas faces fará com que a esfera perca essa qualidade contraditória quando ganhar uma referência e quando deixar de fazer fronteira com o infinito. Essa expansão das faces do nada antagônico está formando o plasma universal, que estará totalmente completo quando a esfera total estiver formada. E esse plasma é que compõe o espaço, pois não existe espaço vazio dentro do universo. Ou seja, o universo é uma esfera composta por espaço e esse espaço tem como substância formadora os filamentos plasmáticos. Não é possível existir espaço vazio dentro da existência. A expansão do ponto antagônico faz surgir filamentos de 4 espécies. Esses filamentos de padrões geométricos opostos são em verdade componentes do plasma que formam o universo. E o centro do novo universo formado, a linha central, a memória embrionária, não estará localizada no mesmo sentido das coordenadas matemáticas convencionais, como pode ser visto abaixo na figura que quer representar a expansão do ponto esférico. Acredito que a existência do universo só é possível porque nasce de uma forma geométrica exata, e tudo o que se disser sobre a existência do universo necessariamente será resultante de elementos geométricos derivados dessa primeira forma que é o ponto esférico. Em que pese a utilizar a palavra expansão, em verdade não se trata estritamente em si de expansão e sim de surgimento. Isso porque expansão em sentido estrito significaria adentrar em outro espaço, e não há espaço fora do nada antagônico. Desse modo, o que há é verdadeiro surgimento dos filamentos plasmáticos a partir do ponto esférico representativo do nada.
Por tudo isso, esta teoria da objetividade quer provar que a energia plasmática que compõe o universo surge inicialmente a partir de 4 padrões de filamentos derivados de cada uma das faces do ponto antagônico. Esses filamentos comporão o plasma universal, que é a substância formadora do espaço nessa era. Esses filamentos são em verdade o plasma em formação que completará a esfera universal quando os feixes formarem os polos da esfera em composição. E, como visto, esses feixes de filamentos se expandem porque existe uma verdade matemática, um princípio matemático que diz que não é possível que um elemento exista em um espectro sem que ao menos 2 outros elementos observem as suas faces por inteiro. Ressaltando, sempre, entretanto, que o espectro nessa era não é existencial e sim antagônico. Ou seja, não é possível uma unidade de existência em um espectro, sem que ao menos outras 2 unidades existam também como referência. Poderia dizer também que todo elemento espectral possui 4 faces, e só é possível que esse elemento exista em conjunto espectral e não se fluidifique se ao menos outros 2 elementos ou outras faces também existirem e estiverem em suas frentes. E, entre 2 faces diferentes, separando-as, existirá outro elemento, uma linha de fronteira. Esse é o efeito indutor, matemático, verdadeiro, perpétuo, que faz com que o tempo não seja só um conceito, somente uma ideia ou uma convenção e de fato seja uma realidade lógica. Evidentemente que durante a expansão do tempo antagônico não existe espectro existencial, vez que ainda não há um universo total formado. Desse modo, na era antagônica, quando o efeito indutor não é aplicado, o filamento não se fluidifica no universo, pois ainda não há um universo formado, mas se fluidifica ao infinito, tornando-se uma não existência total. Do exposto, verifica-se que o efeito indutor, como verdade absoluta que é, tem sua origem durante a era do nada, e é em verdade parte de sua própria essência. Isso porque, caso um filamento não se forme posteriormente imediatamente após o surgimento de um primeiro filamento, esse filamento derradeiro continuaria contraditório, fazendo fronteira com uma não existência, com o infinito. E, como dito, o infinito significa exatamente a ausência de elemento. Desse modo, o efeito indutor é uma verdade lógica e matemática que se impõe desde o nada, desde os tempos antagônicos, como forma de fazer com que os filamentos do tempo antagônico surjam em sequência um após o outro, formando por fim a esfera total, o universo existencial. Vimos aí a apresentação do nosso amigo Ia a respeito da 4ª e da 5ª verdades absolutas que compõem em conjunto o efeito indutor, que é o movimento, a energia, esse efeito significativo de uma verdade absoluta, de uma vontade geométrica absoluta, significativa de uma objetividade. E esse efeito indutor é a descrição matemática do que se pode chamar de energia. Então, na era antagônica, esse efeito indutor se manifestou com a expansão dos filamentos plasmáticos a partir das faces daquele ente geométrico primeiro. Essa expansão ocorreu pelo surgimento desses filamentos, que ocorreu em ondas de filamentos. Essas ondas ocorriam em períodos sucessivos, individualmente, cada uma à sua vez, pois a lógica não admite simultaneidade. Então foi necessária aí uma velocidade lógica existencial, a VLE, para a formação desses filamentos em ondas sucessivas. E esse efeito indutor, após a formação do universo total, quando se dá o número de quebra a partir do instante zero, irá continuar sendo aplicado, porque ele representa verdades absolutas para formar as unidades atômicas e posteriormente para demonstrar o relacionamento dessas unidades atômicas dentro do universo, conjuntamente com os filamentos que compõem o espaço universal, que são os filamentos ou plasma universal, que são partículas que compõem o espaço. Nesta apresentação foram introduzidos alguns entendimentos também, porque esta apresentação do efeito indutor também trouxe uma ideia introdutória do que é desenvolvido no corpo da teoria, pois a apresentação do modelo geométrico, inclusive essa forma como os filamentos surgem em ondas, esse entendimento é demonstrado dentro do modelo da teoria da objetividade de modo pontual, matemático, geométrico. E foi introduzido aí
nesta oportunidade, o entendimento também do que virá a ser as unidades de inteligência, porque os elementos atômicos se relacionam e esse relacionamento dos entes geométricos atômicos gera uma informação, gera conhecimento, e esse conhecimento acumulado dentro das unidades de memória, daí o nome unidades de memória, porque elas são capazes de acumular conhecimento, e esse conhecimento acumulado trará consequências dentro do corpo geométrico universal, e essa consequência a partir do surgimento de dois eventos que são a aleatoriedade e relatividade da absorção desses conhecimentos, essa consequência será o surgimento de uma vontade subjetiva, ou a vontade objetiva que construiu o universo. Após o surgimento desse universo, deixa de existir sozinha e conviverá com uma verdade subjetiva, ou com uma vontade subjetiva. E essa vontade subjetiva é composta de modo lógico-matemático, é uma linguagem lógica-matemática. E essa vontade subjetiva é configurada num movimento de absorção de conhecimento relativo. Essa relatividade da formação do conhecimento ocorre porque após a formação do universo total, quando o movimento real começa a acontecer dentro do universo, as unidades atômicas após a sua formação começarão a existir ou ocorrerão dentro desse universo de modo aleatório. Não há uma objetividade no posicionamento dessas unidades atômicas. Apesar do efeito indutor ainda ser manifestado, ainda ser necessário para a existência dessas unidades atômicas, porque o efeito indutor é a síntese de verdade absoluta, mas essas unidades atômicas ganharão aleatoriedade, ou movimento aleatório dentro do universo. Então, esse movimento aleatório irá gerar uma absorção de conhecimento também relativo, subjetivo. Aí surgem o entendimento de vontade subjetiva, porque o conhecimento acumulado dentro de cada unidade atômica será diferenciado de acordo com seu posicionamento geométrico. A partir desse entendimento de que existe dentro do universo uma vontade objetiva matemática, uma vontade subjetiva, a teoria encontra, a partir do seu desenvolvimento, o entendimento de que surgem dentro do universo elementos geométricos configurados em conjunto de unidades atômicas que serão capazes de tomar posturas políticas dentro da configuração universal. Essa foi a apresentação, que é ainda introdutória, e nos demais vídeos eu irei avançando na demonstração do modelo geométrico e matemático racional da teoria da objetividade, que é uma linguagem matemática universal, e irei apresentando a construção desses entes geométricos que dão suporte a toda essa teoria. Obrigado a todos, e eu conclamo aqueles que tiverem interesse que assistam os demais vídeos, e se não assistiram ainda os vídeos introdutórios, que assistam, porque é muito importante para a compreensão do entendimento de modo global. Grande abraço.